Bom dia, povo. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui com o livro do profeta Amós aberto, no capítulo 5. Desejo que você tenha um bom início de semana, um bom domingo junto com a família, um bom domingo diante da palavra de Deus. Espero que você ame a palavra do Senhor, tenha esperança nela, sabendo que ela é seu guia, lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, conforme fala o salmista. Nós vamos agora estudar aqui o capítulo 5 do profeta Amós, na nossa escola bíblica de hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Espero que você esteja bem, que você encontre conforto, consolo e ânimo na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos então orar, tem uma palavra de oração antes, pedir para que Deus abençoe os nossos corações, para que a gente entenda a sua palavra. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor, pedindo aqui a sua misericórdia, Pai, para que através da sua palavra nós possamos ter consolo, através da sua palavra nós possamos ter orientação que vem de Ti, ó Deus. Você comigo, você também com os irmãos que estão participando nesse momento desse estudo, que, ó Pai Santo, a Tua palavra possa abençoar os corações nesta manhã. Obrigado por nossas famílias, obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado, obrigado pela esperança que o Senhor nos dá do céu, e nós sabemos, ó Pai Santo, que apesar das circunstâncias que estão à nossa volta, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor controla todas as coisas, a nossa casa não é aqui, os nossos bens, ó Pai Santo, não são deste mundo. Nós sabemos que vai chegar um dia em que nós vamos deixar, ó Pai, essa casa, ó Pai Santo, e nós vamos habitar na casa celestial. Portanto, nos conforte, ó Pai Santo, com essa esperança. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Pai Santo. Amém. Abriu a sua Bíblia aí em Amós, capítulo 5? Abra aí a sua Bíblia no profeta Amós, capítulo 5. Nossa série de estudos aqui sobre o profeta Amós. Até você abrir a sua Bíblia, a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade de achar alguns profetas, né? Amós é um deles na Bíblia. Então, até você achar aqui, eu quero rememorar algumas coisas daquilo que a gente já aprendeu. Lembrando que Amós era um profeta que foi levantado antes do cativeiro assírio. Amós, ele nasceu em Tecoa, Reino do Sul, ali, e ele vai ao Reino do Norte, em Samaria, em Israel, para poder profetizar contra a nação de Israel e também profetizar contra a nação de Judá. É um rei, ou melhor, é um profeta que tem o seu ministério durante os dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, governado por Jeroboão II, e Reino do Sul, governado por Uzias. Judá, que era governado por Uzias, que estava ali no Reino do Sul, eram as meninas dos olhos de Deus. E a gente vai perceber que quando Amós está entregando a sua profecia, ele deixa claro que Deus não deixaria passar impune o castigo, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Apesar de Judá ser a preferida do Senhor, a gente vai perceber que Deus ele não deixa passar impune o pecado de Judá. Então, a profecia do profeta Amós é uma profecia de juízo, é uma profecia que mostra um Deus que castiga, né? Às vezes nós temos a dúvida de se Deus castiga ou não, mas aqui na leitura do profeta Amós a gente vai perceber que esse Deus, ele castiga. Então essa dúvida se Deus castiga ou não é retirada aqui em Amós. Deus de fato é um Deus que castiga, Deus ele pode sim ser um Deus duro, e Deus ele não alisa pecado dos seus preferidos, dos seus queridinhos. No caso, Judá era a queridinha do Senhor, e Deus realmente tirou a cinta ali, não foi um chinelo, foi uma cinta bem grossa para bater ali em Judá, também Israel, por conta dos seus pecados. A gente lembra que Amós está profetizando aqui juízo, e esse juízo viria através do cativeiro assírio. A Assíria iria entrar
em Israel, iria entrar ali em Judá e em todas as nações circunvizinhas, levaria todo mundo embora, iria causar ali uma grande barbaridade sobre aquelas nações, e Judá também seria uma dessas nações. A gente lembra também uma particularidade muito interessante no livro do profeta Amós, que quando Amós começa, desculpe, a profetizar sobre juízo, Amós ele vai apontar para as nações, né? Para Damasco, para as ações que estão em volta de Judá, dizendo o seguinte: olha, vai vir juízo aí sobre as nações que estão fora das fronteiras de Judá. Aí lá no finalzinho Amós diz, mas não só sobre essas nações que estão em torno de Judá, mas o juízo de Deus também vem sobre o próprio Judá. É aquela ideia, né? A gente às vezes pensa que só os outros erram. Então a gente quer que Deus faça justiça com os outros. Mas a gente às vezes não quer que a justiça de Deus recaia sobre nós. E Amós está explicando exatamente isso para Judá. Olha, Judá, eu sim vou tratar com as nações vizinhas, mas você também não vai ficar fora disso. O livro ele traz uma ideia para a gente de que apesar desse Deus ser o Deus que faz uma aliança com o povo, que escolhe um povo para ele, que resolve amar esse povo, apesar de nós termos uma aliança com o Senhor, isso tem algumas implicações. Essa aliança requer de nós responsabilidade, né? Moral, responsabilidade espiritual para que a gente responda positivamente a essa aliança. Se a gente não responder, certamente o leão vai rugir, como a gente percebe aqui em algumas figuras, né, que Amós traz para nós, como figura do leão, né? O leão vai rugir e ele ruge forte. Então, apesar de ser um domingo de manhã hoje, né, nós estamos dedicando aqui o estudo do profeta Amós aos domingos de manhã, apesar de ser um domingo de manhã, a gente precisa olhar para a Bíblia, mesmo em seus aspectos de justiça e de castigo. Não é algo palatável a nós, né, estudarmos Amós no período da manhã. Talvez seria muito gostoso aqui a gente estudar Salmos, as cartas paulinas, o livro de Atos, mas aprove ao Senhor, eu acredito, segundo a sua providência, e acomodar o nosso coração para que a gente tratasse do profeta Amós durante esse nosso momento, principalmente o momento de pandemia em que nós vivemos. Por quê? Qual é a justificativa? Nós, dentre outras coisas, enquanto cristãos, né, enquanto crentes, aqueles crentes que creem na Bíblia, né, creem no Deus que está na Bíblia, e esse Deus que está na Bíblia, de fato, esse é o único Deus que está acima de todos. Esse Deus, ele castiga as nações. Esse Deus, ele pune as nações por conta dos seus pecados. E ele faz isso de forma sobrenatural. Acreditamos que Deus está comunicando à humanidade, comunicando também à igreja, dentre outras coisas, para que a humanidade se arrependa e para que a igreja se volte para ele durante esse momento de pandemia, esse problema de calamidade que nós estamos enfrentando. Então, de alguma forma, Deus está comunicando para que a gente olhe para ele, né? Deus está dizendo o seguinte: olhe um pouco para mim, olhe um pouco para mim, olha para o que vocês estão fazendo aí embaixo. E certamente eu penso que o coronavírus, a pandemia, de alguma forma, ela é uma ação da soberania e da providência de Deus para que a partir disso a gente possa se voltar ao Senhor, ok? Então Deus está chamando a nossa atenção, assim como Deus chamaria a atenção de Israel e de Judá através do cativeiro assírio. Ok? Vamos lá? Dito isto, vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo grande, extenso, e a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte: por ser um capítulo longo, nós não vamos certamente tratar aqui versículo por versículo nas suas particularidades, mas eu destaquei aqui algumas palavras-chave e alguns versículos-chaves para que a gente possa entender, pelo menos de forma panorâmica aqui, o conteúdo do capítulo 5. Eu quero que você vá lá, para que a gente inicie a nossa conversa, para Amós capítulo 17. Leia aí comigo. Amós verso 17. Nós estamos no capítulo 5.
Amós 5, verso 17. Diz o seguinte: o profeta: haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Eu tenho destacado aqui alguns versículos chaves em todos os capítulos. E esse é o versículo que eu acredito que é o versículo chave para Amós capítulo 5, verso 17. Aqui Amós está dizendo, ou melhor, Deus está dizendo através de Amós, que vai haver lamentos. E lamento aqui é choro, né? A lamentação é choro, momento de dor, momento de angústia, momento de sofrimento. Então Deus está dizendo que vai haver sofrimento, vai haver choro, vai haver angústia, vai haver tristeza, vai haver calamidade, vai haver pânico, vai haver desesperança, tudo aquilo de ruim talvez que pode acontecer na vida de uma nação, certamente aconteceria na vida de Judá e na vida de Israel. E aqui a profecia diz que haverá lamentos, e de fato houveram esses lamentos. E onde que esses lamentos aconteceriam? Verso 17 fala para nós: em todas as vinhas. E olha que interessante, a videira, ela tem um significado muito importante na vida de Israel. A videira tem vários significados, mas os principais significados, um deles é que a vinha necessariamente significa a própria nação de Israel, ok? Então, haverá lamentos em todas as vinhas, ou seja, haverá lamentos na própria nação de Israel. Então, vinha, ela é representada aqui como a nação de Israel. Mas olha que interessante também, a videira, né, o pé de uva, ele também é representado como prosperidade. Então, quando a Bíblia fala em vinho, quando a Bíblia fala em videira, geralmente também a Bíblia está falando em prosperidade, o vinho como sinal de alegria, o vinho como sinal de prosperidade, a videira como sinal de uma árvore que dá fruto e que é próspera. Todo bom judeu naquela época tinha lá a sua videira no seu quintalzinho, porque a videira tinha um simbolismo muito grande para o povo hebreu antigo. Certamente acredito que hoje também, o povo de Israel hoje certamente também deve valorizar aí essa figura da videira. Então, se nós entendemos que as vinhas, as videiras, são símbolos de prosperidade, símbolos de segurança, símbolos de alegria, né? E a gente pode entender que Deus está dizendo o seguinte: olha, haverá lamento sobre a sua prosperidade. Haverá lamentos no seu quintal, perceba? Então, a profecia de lamentação vai além da nação de Israel, porque uma coisa é dizer que o Brasil vai sofrer, certo? Outra coisa é dizer que o sofrimento vai chegar no nosso quintal, na nossa casa, na nossa vida. E é o que o profeta Amós está dizendo aqui. Haverá lamentos no quintal de vocês, na vida pessoal de vocês. Então havia como representação de prosperidade, de alegria, de abundância, agora ela vai ser atacada. Então imagine alguma coisa que você se apoia e essa coisa que você se apoia é sinal de prosperidade. Talvez a sua casa própria, talvez a sua conta bancária, talvez a saúde da sua família. São coisas que apontam que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa próspera. A ideia aqui é que a lamentação vai chegar justamente naquilo que você mais ama, justamente naquilo que você coloca o seu coração e que te dá mais segurança. Interessante nós pensarmos isso. E aí, ainda na parte B do versículo 17, o profeta Amós diz o seguinte: pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Imagina isso? Então é o Senhor passando no meio do povo, passando nas vinhas, visitando as casas. É um Deus que ele não mais está no seu trono, no seu esplendor da glória excelsa. Agora esse Deus, ele é um Deus que intervém diretamente, é um Deus que passeia aqui no meio do seu povo. É um Deus que de fato conhece
o caráter do coração do seu povo, porque é um Deus que visita o seu povo. Então haveria ali uma visitação do Senhor sobre esse povo. Então, verso 17 é o verso chave para que a gente interprete aqui o capítulo 5 do profeta Amós. Vamos lá no verso 2, destacar aqui algumas palavras para que a gente possa seguir aí no conteúdo. Verso 2. Ou melhor, vamos já no verso 1 e aí a gente também segue lendo o verso 2. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Mais uma vez, o profeta Amós aqui ele está falando a palavra lamento. Então, lamento é uma palavra importante aqui no capítulo 5. Caída para nunca mais se levantar. Verso 2. Está a Virgem de Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. A gente vê aqui a figura de uma virgem. E essa virgem, ela está caída para nunca mais se levantar. Mais uma vez, a gente vê aqui o aspecto e a simbologia da aliança que Deus faz com o seu povo. Figuradamente também no Novo Testamento nós temos esse aspecto da virgem ou da noiva, e a igreja ela é também apontada como a noiva de Cristo. Nós estamos sendo preparados enquanto noiva, estamos sendo nesse momento purificados para que a gente um dia se apresente diante do nosso Senhor Jesus Cristo para que haja o casamento. Então o apóstolo Paulo, principalmente, ele vai trazer, dentre outras figuras, a figura da noiva com relação à igreja, e ele faz essa relação entre noiva e futuro marido. O próprio Jesus, né, ele também fala isso, ele traz essa figura da noiva, quando ele trata das virgens que estão esperando o noivo, enfim, na parábola das virgens. A ideia aqui é dizer o seguinte, que uma vez que Israel é virgem, ela está comprometida ao casamento com o seu Senhor. Ou seja, há já uma aliança, há já um apontamento de casamento. E Deus está dizendo o seguinte, olha, a minha virgem, a mulher da qual eu fiz aliança, dá uma olhada na situação pela qual ela está passando agora. Ela está caída para nunca mais se levantar, abandonada em sua própria terra. Então, é a figura de que a virgem agora está indefesa. Ela agora está abandonada. Ela está agora sem o seu noivo para protegê-la. Ela está agora lançada à sua própria sorte. Então, é uma cena que mostra Israel como uma nação que está totalmente aberta a qualquer tipo de invasão. Essa é a situação agora de Israel. Uma virgem abandonada e caída. E caída por quê? A gente sabe, pelos seus próprios pecados. É uma moça que está agora totalmente vulnerável na mão de ladrões e assassinos. Essa é a ideia aqui que o profeta Amós traz para nós. Uma moça virgem que nesse momento está caída no meio da rua, sem nenhum tipo de proteção, no meio de bandidos. Então a gente já pode imaginar o que essa virgem pode sofrer a qualquer momento, e de fato sofreria com a invasão do exército assírio, um pouco menos, 30 anos depois da profecia de Amós. Então a palavra virgem é uma palavra importante. Estou aqui agora trabalhando para que a gente destaque algumas palavras para a gente interpretar o capítulo, porque como o capítulo é muito extenso, eu estou aqui destacando algumas palavras importantes. Então, a virgem caída é uma expressão, são palavras importantes para que a gente interprete Amós capítulo 5. Essa é a situação da nação de Israel nesse momento. Verso 4 e 6 diz o seguinte: não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem ao Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá
como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Betel e Gilgal, no contexto aqui do profeta Amós, nós vamos entender que essas duas cidades eram cidades referências como santuários do Senhor. Eram cidades que, por conta da história dos patriarcas, essas cidades viraram cidades símbolos da presença de Deus. Então, vamos imaginar algo parecido com o que nós temos com relação aos nossos templos, o templo da igreja, né? Geralmente, a gente aqui não está discutindo se isso é certo ou errado, mas geralmente nós temos a ideia de que lá é a casa do Senhor, é o santuário de Deus, é a casa de oração, é ali que Deus se manifesta nos nossos templos, nas nossas reuniões. Então, quando a gente sai de casa de domingo ou de qualquer outro dia da semana para poder ir para a igreja, nós estamos indo à casa do Senhor, no lugar santo, no santuário, porque lá está um púlpito, o altar do Senhor, é ali que há a profecia, é ali que Deus se manifesta. A ideia aqui dessas duas cidades são ideias comparadas ao que nós entendemos hoje com os nossos templos, ou seja, Betel e Gilgal eram templos, eram santuários, eram cidades nas quais o povo de Israel e o povo de Judá entendiam que Deus se manifestava. Então, eram cidades santuárias. E agora nós podemos perceber que o profeta Amós está dizendo o seguinte: na hora que o bicho pegar, na hora que o leão rugir, na hora que o exército assírio chegar, não adianta correr atrás de mim lá em Betel, não adianta correr atrás de mim lá em Gilgal, até porque, a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui, essas cidades elas já estavam totalmente corrompidas, a religião já estava corrompida. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, não adianta correr para Gilgal, não adianta correr para Betel, não adianta agora sair correndo aí e tentando fazer os cultos de vocês, os sacrifícios de vocês nos lugares que vocês consideram santos. Para com isso. Isso aí não vai fazer com que vocês escapem do exército assírio. Não adianta fazer essa peregrinação até Berseba. O que Deus está dizendo é o seguinte: na hora que o leão rugir, não adianta sair correndo para essas cidades, santuários, para que de alguma forma vocês encontrem conforto. Ao mesmo tempo que Deus pede para que eles não façam isso, Deus vai pedir para que eles façam outra coisa. E aqui, essa outra coisa está bem explícita no verso 6. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José. Busquem o Senhor e terão vida. Então, não saiam por aí tentando fazerem os seus cultos nessas cidades que vocês consideram cidades santuárias, como santuários, mas vocês precisam fazer o seguinte: buscar a mim de todo o coração. Então, no lugar de serem religiosos, de entenderem que a religião vai salvar vocês, eu sou a pessoa que vou salvar vocês. Então, vocês devem me buscar e não buscar a religião de vocês, que na verdade era uma religião corrompida. Olha que interessante. Quando a coisa aperta, a gente tem que buscar o Senhor. Eu queria aqui abrir um parênteses, e geralmente eu gosto de abrir parênteses, né? Quem me conhece um pouco sabe que eu, de vez em quando, aí animo, né, os irmãos a não ficarem, se dedicarem um pouco mais a testemunhar a sua fé e aquilo que a palavra de Deus fala sobre esse momento político terrível que nós estamos passando nesse momento, né? Eu não sou contra a política, eu sou um cidadão, tenho a minha opinião política também, e todo mundo deve ter a sua opinião política. Não me considero um isentão, mas eu penso que nessas horas difíceis das quais nós estamos passando no momento, né? Pandemia e com desdobramento agora na política, eu penso que a gente às vezes está buscando resposta para essas questões em lugares que Deus
está dizendo que nós não devemos encontrar? A resposta não está em Brasília. A resposta não está no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde. A resposta não está em qualquer político. A resposta está no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu estou enfatizando que primeiramente a gente deve buscar o Senhor. Buscar, né? A gente precisa buscar o Senhor primeiramente. Não estou dizendo que a gente não deve emitir opinião política e nem reclamar os nossos direitos como cidadão. Devemos sim. Mas a origem, ou melhor, o início pelo qual a gente deve buscar resolução para os nossos problemas está no Senhor. Então, se a gente orar, se a gente estudar a Bíblia, se a gente clamar ao Senhor para que o Senhor cure a nossa nação, certamente aí a gente vai ter espaço secundário para podermos emitir as nossas opiniões políticas, fazermos as nossas manifestações que de fato são sadias e, como cidadão que somos, nós precisamos exercer a nossa civilidade. Mas eu percebo que a crentaiada, de uma forma geral, ela primeiro busca Gilgal, primeiro busca Betel, para depois buscar o Senhor. Então, nós precisamos, primeiramente, nos voltar ao Senhor. E a partir daí, a gente fazer as outras coisas. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Isso não significa que nós não devemos emitir opinião política, nem fazermos aí as nossas manifestações. Muito pelo contrário. Devemos sim fazer as nossas manifestações como cidadãos, devemos sim emitir as nossas opiniões políticas, mas isso é algo secundário em relação à fé que nós professamos. Precisamos primeiro buscar o Senhor, porque Ele é a origem de todo socorro para a nossa nação. Amém? Fechamos o parênteses aí. Podemos seguir agora para o verso 9. Agora, eu quero destacar aqui a palavra direito, a palavra, desculpe, a palavra destruição. Verso 9. Acho que a gente tem um tempinho, vamos pegar ali o verso 7. Dá pra gente passar pelo verso 7, também é importante. Vamos lá. Vocês estão transformando o direito em amargura. Amós capítulo 5, verso 7 a 9, eu vou ler. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é seu nome. Verso 9. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. O verso 7, a gente está percebendo aqui a acusação que Amós está fazendo sobre o sistema judiciário aqui, sobre o STF aqui de Israel e de Judá. Vocês estão transformando direito em amargura e atirando a justiça no chão. Olha, será que essa profecia aqui de Amós ela tem a ver com os nossos dias de hoje? Será que a profecia de Amós tem a justificativa para que a gente a estude nos dias de hoje? Certamente tem. Hoje o que nós vemos são as pessoas colocando a justiça no chão. Deus aqui está fazendo uma condenação dura sobre aquelas pessoas porque elas prosperavam, ou pelo menos a parte elitizada de Israel prosperava economicamente, suas casas eram muito luxuosas, eles tinham casa de verão, eles tinham casa de inverno, então a turma aqui estava vivendo uma vida boa, uma vida aqui muito confortável, mas a denúncia que a gente percebe no livro do profeta Amós é que essa parte elitizada, né, ela existia porque ela é quem dominava a justiça e, na verdade, no lugar de fazer justiça, ela se apropriava desse poder para fazer injustiça sobre os mais pobres. E aí, de alguma forma, essa sociedade elitizada, ela tinha aí os seus privilégios. E Deus está fazendo uma acusação aqui a essas pessoas. Vocês, no lugar de fazerem justiça, principalmente as pessoas mais oprimidas, vocês utilizam desse poder que vocês têm para distorcer a justiça, colocam ela no chão para tirar proveito sobre isso. Então, direito e amargura é um direito que eles se apropriam, ou melhor, eles deturpam o direito para trazer amargura sobre o povo. Verso 7
direito e amargura é uma palavra-chave aqui no capítulo 5 do profeta Amós. E aí, verso 8, vai falar que Deus criou as Pleiades, né? Ou seja, as constelações. Essa palavra aqui, ela faz menção à constelação, grupo de estrelas. Originalmente no hebraico, Pleiades significa 7 estrelas, é uma referência que faz a constelação. E o Órion aqui é o céu propriamente dito, né? Esse céu que a gente olha para cima e enxerga ele. Então, o profeta Amós está dizendo que Deus fez todas essas coisas. Agora, quero chamar a sua atenção aqui por verso 9. E ele traz repentina destruição sobre a fortaleza. Destruição. Verso 9 traz uma palavra importante para nós também. Destruição. Vamos lá dar uma olhadinha? Quem traz destruição? Olha só, não é o exército assírio que viria, não é ele que vai trazer destruição, não é o diabo que traz destruição, não é o vizinho que traz destruição, os ímpios, o mundo, né? Não são os demônios que trazem destruição, não é o próprio homem que traz destruição. Quem que traz destruição? O próprio Senhor. O Senhor Adonai, que Amós ele vai nos apresentar, né? Yahvé, Senhor, Adonai, soberano, o Senhor soberano. A soberania de Deus implica em ele estar sobre todas as coisas e governar todas as coisas. Inclusive, ele está aqui governando a justiça que recairia sobre o povo de Israel. Deus governa a destruição de Israel. Ele mesmo vai lá e coloca a sua mão. Então, Deus não permitiu que Israel caísse. Deus fez com que Israel caísse. Deus não permitiu a destruição desse povo. Deus mandou a destruição para esse povo. Nós lembramos aqui da profecia de Isaías, quando Isaías diz, eu fiz o mal. Então, esse mal que o profeta Isaías está dizendo, e a gente não vai entrar aqui nas suas particularidades, é o mal da justiça, é o juízo de Deus que está recaindo sobre as nações. Não que Deus fez o pecado, né? Não que Deus determinou o pecado, ele instigou o homem a pecar. Quando o Isaías está falando que Deus fez o mal, é esse Deus que está agora usando o mal como instrumento de justiça, de sofrimento, de destruição sobre a nação de Israel. Então a palavra destruição é uma palavra importante aqui. Gente, Deus chicoteia. A gente peca, a gente vai pecando. Chega uma hora que Deus puxa a corda. Chega uma hora que Deus puxa a corda. Deus não vai fazer com que a sua virgem ela o escandalize, né? Deus não vai fazer com que a sua noiva fique toda hora aí beijando outros homens, se deitando com outros homens, né? Se lambuzando em prostituição, que é a figura que traz aqui, não só o profeta Amós, principalmente o profeta Oséias. Deus não vai fazer isso e ficar quietinho. Deus vai chegar uma hora que vai chamar a responsabilidade a pessoa pela qual ele faz aliança. Então, esse negócio de que, olha, eu sou eleito de Deus, eu não vou perder a salvação, está certo, se é eleito de Deus, você não perde a salvação. Mas isso não quer dizer que você vai ficar enfiando o pé na jaca aí e Deus vai ficar passando a mão na sua cabeça no seu pecado. Chega uma hora, ele puxa a sua corda. Chega uma hora, a sua casa cai. Chega uma hora, como o próprio profeta Amós diz, e o leão vai rugir. Chega uma hora que o leão ruge e que o leão morde. Então nós precisamos entender que o fato de cremos na perseverança dos salvos, o fato de cremos que Deus ele escolheu um povo para si, que ele derrama o seu amor sobre esse povo, isso não dá direito para que esse povo faça o que ele quer da sua vida. Nós precisamos temer ao Senhor, porque esse Deus ele tem uma mão e a mão dele é pesada. Agora, nós devemos obedecer a Deus não é porque ele pode bater. Nós devemos obedecer ao Senhor não é porque esse leão que ruge pode morder. Qualquer leão morde, qualquer deusinho, na verdade, qualquer deusinho morde, qualquer deusinho bate. A gente deve obedecer ao Senhor por amor a quem ele é.
É diferente, muda muito a perspectiva. Não é obedecer a Deus porque ele tem uma cinta na mão. A palavra de Deus não pede isso para nós. A palavra de Deus pede para que a gente obedeça a esse Deus por conta do amor que ele derramou para nós, para que a nossa obediência seja uma expressão de amor para ele. Então, quando a gente peca, a gente precisa entender que nós estamos entristecendo Deus com isso. Então, o pecado, primeiramente, ele entristece Deus. Então, nós não devemos ter medo de pecar, porque Deus vai nos castigar. Nós devemos ter temor em pecar, porque ao pecarmos, nós desobedecemos esse Deus que nos ama. A gente decepciona esse Deus que nos ama. Então, é isso. É uma relação de pai para filho que Deus coloca em nós. Sigamos em frente um pouquinho agora. Vamos do verso 11 ao verso 13. E palavras importantes aqui: corrupção e falsa segurança. Versos 11 a 13. Corrupção e falsa segurança. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Percebam mais uma vez aqui, Amós atacando o STF, Amós atacando o poder judiciário aqui. Mais uma vez, Amós aqui fazendo uma acusação de que a justiça não acontecia nos tribunais de Israel, principalmente de Israel e também de Judá, porque a profecia aqui é para as duas nações, é para o reino do norte e para o reino do sul. Então a gente percebe mais uma vez aqui Amós tratando com os homens que usam capa, né? Com os homens que ficam lá deliberando sobre as questões de justiça da nação. Israel era uma nação que usava a justiça para atender a sua elite, como eu já falei. E aí vai cobrando imposto, né? Vai cobrando o trigo dos camaradas, vai cobrando aquilo inclusive que eles não podem dar, o pobre vai ficando cada vez mais pobre, os ricos vão cada dia ficando mais ricos e o povo vai ficando à míngua. Então não a semelhança entre o mundo de Amós e o nosso mundo não é coincidência, não é mera coincidência. De fato, são coisas similares que a gente precisa ter atenção para isso. Então Deus, ele não é um Deus que se compadece da injustiça. Deus não se compadece da injustiça. Deus, por ser justo, certamente, no seu tempo, ele vai fazer com que a justiça aconteça. Demorou aqui, salvo engano, 28 anos para que tudo isso que o profeta Amós profetizasse acontecesse na vida do povo de Israel. Perceba como Deus ele é longânimo, né? Ainda demorou 28, demorou na nossa perspectiva, mas foi no tempo dele, mas demorou 28 anos para que isso acontecesse. Então, chega uma hora, pode passar 10, 20, 30 anos, chega uma hora que Deus puxa a corda. Então, essa corrupção que a gente está vendo no Brasil, uma hora termina, de alguma forma. A gente não sabe como. Talvez a nossa geração não veja isso, do ponto de vista humano, eu acredito que não vai ver, mas Deus, na hora certa, ele vai puxar a corda para que todas essas pessoas, elas respondam diante daquilo que estão fazendo. Então, a gente precisa entender isso, ok? E vamos seguir mais um pouquinho em frente aqui. Eu falei de falsa segurança e corrupção. Então, a corrupção judiciária e a falsa segurança. Perceba aqui que Amós ele vai estar falando aqui sobre construções em mansões de pedra. Então, a ideia de que suas casas são como fortalezas e essas casas iriam ruir. Não adianta ficar escondido em casa, dentro das suas fortalezas, dentro das suas mansões feitas de pedra, porque quando o Senhor, vamos lá no verso 17 de novo,
Quando o Senhor dá uma passeada aí no meio de vocês, Deus vai visitar vocês. Essas fortalezas, elas vão ruir. Os muros de pedra, as fortalezas de pedra, certamente vão vir abaixo. Estou lembrando agora da tomada de Jericó por Josué, né? Então Josué, na verdade, quando ele toma Jericó e as muralhas de Jericó caem, a gente vai perceber ali que isso não foi força de Josué nem do seu exército. Na verdade, foi uma ação sobrenatural de Deus. Ou seja, não adianta tentar se esconder de Deus nos seus bunkers, né? Nas suas fortalezas de pedra. Não há nada que possa suportar aí o braço e a força de Deus. Então, quando Deus vem, ele vem realmente para arrebentar com tudo. Deus vem para quebrar tudo. Então está dizendo lá para o povo, não se sintam seguros aí nas suas fortalezas, não. Não se sintam seguros. Uma hora o problema vai chegar aí na casa de vocês. A mesma ideia que a gente pode tirar aqui do texto, né, quando Amós vai falar para Israel e para Judá o seguinte, não adianta correr lá para Betel, não adianta correr lá para Gilgal, que quando realmente o leão rugir ele vai morder, indiferente do local que vocês estiverem. Seus santuários não são seguros em Betel e Gilgal, suas mansões de pedra também, suas fortalezas não são seguras. Não se apoie nisso, porque certamente Deus vai desconstruir todo tipo de segurança que vocês acreditam que tem. Às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente confia tanto na nossa inteligência, no nosso patrimônio, na nossa saúde, nos nossos planos, nos nossos projetos, mas quando Deus resolve pôr a mão, não sobra nada. Olha que interessante. A pandemia, ela trouxe um sinal um sinal de que nós, de fato, não temos segurança nenhuma nesse mundo. Pensando em nós mesmos, né? Nós estamos totalmente abertos, nós somos totalmente frágeis. Estava buscando aqui a palavra e é essa palavra. Nós mostramos a nossa fragilidade diante dos nossos sistemas, né? Nosso sistema econômico cai, nosso sistema de saúde cai, não é verdade? Nós perdemos realmente a nossa segurança, ou pelo menos aquilo que a gente construiu como segurança durante todos esses anos que a humanidade tem. Aí vem um vírus e realmente derruba tudo aquilo, derruba a nossa ciência, tudo aquilo que a gente conhece como ciência, como segurança. Então, a hora que Deus age, não adianta a gente tentar se apoiar naquilo que a gente tem. Por quê? Porque a nossa segurança ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Nessas horas, quando Deus intervém, e acreditamos que a pandemia é uma intervenção divina do Senhor, então nessa hora que Deus intervém, que a gente percebe que os nossos sistemas de segurança, eles são realmente falhos, e nós estamos totalmente fragilizados diante das calamidades que acontecem. Por isso que a nossa segurança deve ser no Senhor. Não adianta a gente ir para Gilgal, não adianta a gente ir para Betel, não adianta a gente tentar ficar fechado nas nossas mansões de pedras, porque certamente quando o Senhor visitar, Ele vai visitar as nossas vinhas, e quando Ele chacoalhar a figueira, certamente os figos vão cair. Quando Ele chacoalhar a videira, certamente os frutos da videira também cairão. Não dá para correr de Deus, não. Somos pessoas que não conseguimos fugir do Senhor quando Ele nos procura. Sigamos mais adiante aqui, verso 14 e 15. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Olha só, eles estavam dizendo que o Senhor estava com eles, né? E olha, conforme vocês afirmam. Vamos lá no finalzinho do verso 15. Vocês estão dizendo que Deus está com vocês. Ok? Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, Deus soberano, estará com vocês. Isso dá a ideia de que
eles estavam dizendo que Deus estava com eles, mas na verdade não estavam. Então, para que Deus esteja com vocês, vocês devem buscar o Senhor. Vocês devem buscar o Senhor para que tenham vida. Então, o fato de dizer que você tem parte com Deus não necessariamente significa que você tem parte com Deus. O fato de você dizer que Deus está acima de todos não significa que você tem parte com Deus. Nem todas as pessoas que dizem que Deus está acima de todos são pessoas que compactuam com Deus, pelo menos esse Deus que a gente vê aqui na Bíblia, né? Está muito na moda hoje dizer que Deus está acima de todos. Mas de que Deus nós estamos falando? De Baal, de Mamon, né? De que Deus nós estamos falando? Dos deuses assírios, de que Deus nós estamos falando? Dos deuses que nós construímos, da nossa ideologia política, porque esse Deus que está acima de todos, às vezes, que está sendo professado nos nossos dias de hoje, não é esse Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia ele tem um caráter. Deus da Bíblia ele se revela, Deus da Bíblia ele diz que aquelas pessoas que professam ele, como é que aquelas pessoas têm que se comportar e como que elas manifestam a presença desse Deus na vida delas. E Deus está dizendo, vocês estão falando que tem parte comigo, mas vocês não têm parte nenhuma comigo não. Estão usando o meu nome até em vão aí. Né? Conforme vocês estão dizendo que eu estou com vocês, mas vocês não estão comigo. O que vocês devem fazer? Vocês devem me buscar, né? Buscar o bem e não o mal, para que tenham o que? Vida. Então quer viver bem? Você tem que buscar o bem, não tem que buscar o mal. É o que o Senhor Deus está dizendo. Então, verso 14 e 15, eu quero destacar aqui a palavra arrependimento. Oh, que coisa boa que Deus está falando aqui, hein? Apesar de tudo, Deus está chamando Israel e Judá ao arrependimento. Vocês percebem aqui? Olha, quando eu olho para a Bíblia eu vejo isso. Existem dois tipos de pessoas na Bíblia. Pessoas pela qual Deus tem a sua aliança e derrama a sua graça, e pessoas que Deus não tem a sua aliança. Para essas pessoas que Deus não faz aliança, são as pessoas que vão receber a ira de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 1. Essas pessoas estão indo de mal a pior, de acordo com as suas paixões. Elas perderam a referência de quem são, e elas agora, por conta do fato de não responderem positivamente à revelação geral de Deus, essas pessoas elas até perdem a noção de quem são. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 1. E elas vão de mal a pior, e Deus entregou essa turma às suas paixões. Ou seja, quer viver pecando? Deus entregou ela para o pecado, e elas estão se lambuzando no pecado. Já quando nós pensamos em justiça, para esse povo de Deus, que a gente chama de igreja, esse povo de Deus que a gente está afirmando que Deus faz aliança, nós vamos perceber que a justiça de Deus, ela se recai como misericórdia. Então, Deus está dizendo para essa turma o seguinte: estou fazendo tudo isso, não é porque eu não gosto de vocês, não é porque eu vou assistir o mal de vocês como um filme de terror, comendo o meu salaminho, tomando o meu refrigerante, assistindo vocês no meu canal da Netflix e dizendo o seguinte: ah, bem feito, tá vendo? O exército assírio entrou lá em Israel e Judá e acabou com todo mundo. Sabe aqueles filmes de terror que a gente vê, de guerra, e as pessoas se divertindo ali num sofá assistindo esses filmes? Deus não está dizendo que tem prazer nisso. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou mandar aí o pau quebrar em cima de vocês, mas é para que vocês se arrependam, porque não tem outra linguagem que eu possa utilizar para dizer o quanto eu amo vocês precisam acordar para a vida. Então Deus está falando, está mandando profeta, o profeta está dizendo, e olha, eu amo vocês, toma cuidado. Chega uma hora que Deus fala: bom, já entendi que vocês não me escutam, então agora eu vou precisar dar uma chinelada no traseiro de vocês para que vocês acordem para a vida. Então o objetivo de dar uma chinelada no povo era para que o povo acordasse para a vida, e não porque Deus tinha prazer em fazer isso. Deus está pedindo para que o povo se arrependa. Benção isso na vida da gente. Então, quando Deus cria o mal, conforme o profeta Isaías diz, né? Quando aqui no verso 9 a gente percebe que Deus ele traz destruição, perceba,
isso é para que o povo, seu povo, se volte para ele. Bênção, né? Então, mesmo o mal que Deus traz, que Deus faz, conforme o profeta Isaías diz, mesmo o mal que Deus faz, mesmo a repentina destruição que Deus traz, conforme Amós capítulo 5, verso 9, tudo isso é uma expressão de amor ao Senhor para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Então, arrependimento é uma palavra boa aqui do verso 14 ao verso 15. Nós temos aqui agora uma porção maior que vai do verso 18 ao verso 27. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar lendo aqui esses versículos para que a gente crie um panorama geral aqui do verso 18 até o verso 27. Então eu vou fazer a leitura aqui. Há de vocês que anseiam pelo dia do Senhor e que pensam, vocês, do dia... desculpe, vou ler novamente, verso 18. Há de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som de suas canções e as músicas de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante a quarentena, durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não, vocês carregaram o rei de Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco. Diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aqui Deus está falando do seu dia, que o dia do Senhor vai chegar. Nós talvez precisaríamos de um estudo só para falar sobre o dia do Senhor. O que significa dia do Senhor na Bíblia. Dentre outras coisas, o dia do Senhor ele pode acontecer hoje, uma profecia que se apresenta para o presente e também que vai acontecer para o futuro. E eu falei disso no último domingo, eu quero aqui rememorar. Vamos pensar aqui em dia do Senhor, pensando em igreja, porque certamente se a gente for entrar em detalhes sobre o dia do Senhor na perspectiva do povo de Israel, a gente ia precisar de um pouco mais de tempo. Mas quando nós pensamos em dia do Senhor, a gente lembra lá da trombeta tocando, da gente se encontrando com os nossos irmãos, e Deus nos recompensando, aquele dia que a gente entra no céu. Certamente esse é o dia do Senhor, mas também tem um outro aspecto de dia do Senhor na Bíblia. Dia do Senhor como a vinda do juízo. E aí, olha só, o povo de Israel estava dizendo o seguinte, vamos aí pedir para que o dia do Senhor chegue logo, porque há uma expectativa em nós desse dia chegar, a vinda do Messias, o dia em que o trono de Davi será eternamente estabelecido. Então, o dia do Senhor como uma perspectiva de esperança em que o plano de Deus iria se concretizar plenamente e Israel certamente usufruiria desse momento, né, solene do dia do Senhor. Mas Deus está dizendo que, além dessa perspectiva positiva do dia do Senhor, também é uma perspectiva negativa. E Deus está dizendo para aquele povo o seguinte: vocês estão pedindo para que o dia do Senhor chegue, vai chegar,
Mas ai de vocês quando esse dia chegar, porque na perspectiva que vocês têm, a perspectiva é que haverá apenas o caráter positivo da vinda do reino. E vocês estão contando com isso, mas vocês não vão experimentar isso. Vocês vão experimentar a característica, o outro lado da moeda do reino de Deus. Não a esperança, mas a desesperança. Não a vida, mas a morte. Não a graça necessariamente, mas a justiça que vai recair sobre vocês. Então, é aquela velha expressão, né? Senhor, traga a justiça sobre nós. Imagina, eu tenho medo de orar nesse aspecto, né? Senhor, faça justiça sobre a minha vida. Eu não quero que Deus faça justiça na minha vida. Eu quero que Deus derrame sua graça sobre mim, porque eu sei que se eu for pedir justiça de Deus, certamente eu vou receber algum tipo de punição. Melhor a graça do que a justiça. E algo parecido aqui com o que os hebreus tinham em mente. Eles acreditavam que o dia do Senhor era meramente um dia de graça, mas também o dia do Senhor ele tem a sua representatividade de justiça. E Deus está dizendo que traria justiça sobre eles no seu dia. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor? O que vocês acham que vai ser? Que vai ser tudo bonitinho, vai ser tudo maravilhoso, né? Que eu vou chegar e vai ser uma festa, nós vamos fazer uma churrascada, vai ter bastante carne boa, refrigerante para todo mundo, vai ser legal? Vocês estão bem enganados. Nesse dia não vai ter comidinha boa, não. Nesse dia vai ter justiça sobre vocês. Vai ser um dia de trevas, olha só, vai ser um dia em que uma pessoa entra na sua casa. E a gente tem aqui a figura da casa como um lugar de segurança. Então, essa pessoa, de tantas trevas que vai haver, vai colocar a mão na parede para poder ter algum tipo de apoio para poder caminhar na casa. As serpentes vão morder essas pessoas. No dia do Senhor, você vai correr de um leão e vai se topar com um urso. Então, a coisa vai ser feia. A coisa vai ser braba. Então, não fique achando aí que o dia do Senhor vai ser bonitinho. O dia do Senhor, ele é bom para os seus, para o remanescente de Deus. Mas o dia do Senhor é uma má notícia para aquelas pessoas que não têm parte com Ele. O dia do Senhor é uma boa notícia para as pessoas que têm parte com Deus. Para as pessoas que não têm Deus, o dia do Senhor é uma má notícia para essas pessoas. E olha o que Deus vai falar aqui no verso 21. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas, seu ativismo religioso, suas assembleias solenes cheias de pompa, né? Está fora de ordem, né? A gente tem, é lógico, eu não estou falando aqui das nossas assembleias, mas a gente talvez pode fazer uma aplicação. Olha, as suas assembleias são muito bonitinhas, né? As suas atas são muito bem redigidas, né? Ou a sua assembleia é muito bem presidida, né? O presidente está ótimo, né? Também são muito solenes as suas conversas, as suas ofertas, os seus holocaustos. Olha, eu estou cansado das suas assembleias, das suas festas religiosas, do seu ativismo. Deus está falando aqui, ó, estou cansado daquilo que a gente chama de louvor, né? Da sua música. Tudo isso aí, ó, eu estou enjoado disso, da sua oferta, porque vocês não fazem isso aí de coração. Tudo isso aí é para engordar vocês mesmos. Todas as suas festas, a sua atividade religiosa, isso não tem nada a ver comigo. Vocês estão fazendo isso aí para vocês mesmos. Jesus, ou melhor, o Pai está fazendo aqui uma acusação direto ao sistema religioso de Israel. Vocês estão fazendo tudo, mas isso para mim não tem importância nenhuma. Porque tudo que vocês fazem, fazem de acordo com a vontade de vocês. Verso 23. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Verso 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro. Então Deus está fazendo uma acusação direta ao sistema religioso de Israel aqui. Então, gente, olha, tem tudo a ver, às vezes, com o que nós vivemos. Se nós não tomarmos cuidado, a gente está fazendo coisas para Deus. E, na verdade, isso não tem valor nenhum, se a gente não fizer isso de coração. Não adianta. Vamos pensar aqui um pouquinho. Caim e Abel. Por que Deus rejeitou
a oferta de Abel? Ou melhor, por que que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Se a gente for lá no texto, alguns dizem, porque tinha sangue a oferta de Caim, de Abel, por isso que Deus aceitou, não aceitou a oferta de Caim, enfim, nada disso. Vamos dar uma olhadinha lá no texto de Gênesis. Se você dá uma olhadinha no texto de Gênesis, com tranquilidade, com seriedade, com um pouquinho de tempo, você vai perceber que existe um efeito causado no coração de Deus quando ele olha para o coração dessas pessoas. Deus olhou o coração de Abel e acertou a sua oferta. É o que o texto vai dizer lá. Dá uma corridinha lá na sua Bíblia depois. E Deus, ele atenta ao coração de Abel, ou melhor, Deus atenta ao coração de Abel e aceitou a sua oferta. E Deus não atentou, e Deus não contemplou o coração de Caim, por isso que ele rejeitou a sua oferta. Deus vai olhar o seu coração, cara. Deus vai olhar o seu coração. Às vezes você está dando lá a tua oferta de marra. Tá passando um homem do ovo aqui, daqui a pouco ele vai embora. É do gás, meu bem? A Anicé está falando que é o homem do gás. Mas daqui a pouco ele vai embora. Tenha fé, ora aí, povo. Ora aí pro homem do gás ir embora logo. Tá indo embora, hein? O povo aqui é de fé mesmo, já foi embora. Amém. Que Deus abençoe o homem do gás, né? Porque sem ele a gente não vai fazer almoço hoje. Então Deus, ele não atentou para o coração, ele não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele olhou para o coração de Caim. Ele não recebeu a oferta de Caim porque ele percebeu que a oferta de Caim foi entregue de qualquer jeito, segundo o coração dele. Então Deus, ele primeiro olha o coração. Ele não quer que a gente canta da boca para fora. Às vezes a gente vai lá na igreja e canta e chora, tudo entregarei, Senhor, né? A gente planta bananeira, fala labachúrias, né? Fala em línguas, dá pirueta, promete. Passou da porta da igreja, parece que acontece alguma coisa, que esse Deus desaparece e a gente vive aquela mesma vidinha medíocre e esquece tudo que a gente falou lá na frente. Deus quer de nós um culto verdadeiro. Deus quer que nós entregamos ofertas verdadeiras a Ele, de todo o nosso coração. O nosso culto ao Senhor, a nossa oferta ao Senhor, ela na verdade não é uma obrigação, é uma expressão de amor que nós temos por Ele. E é isso aqui que Deus está falando ao profeta Amós, a partir do profeta Amós para o povo de Israel. Suas assembleias, seus cultos, tudo isso que vocês estão fazendo aí, parem de fazer porque eu desprezo, eu não quero mais, porque isso não vale de nada para mim. Finalizando, verso 17. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O Senhor há de visitar o pecado de sua nação. O Senhor haverá de visitar o pecado de sua nação. Nenhum pecado sobre a nação de Deus, ele não será tratado. Portanto, temamos e tremamos diante desse Deus que também traz justiça sobre o seu povo. Que você tenha o temor de Deus. Amém? Não brinque com Deus. O pecado faz parte da nossa natureza. E nós pecamos, escorregamos aqui, deslizamos lá, mas a gente não pode conviver com o pecado achando que Deus vai passar a mão na cabeça da gente, que Deus não vai passar a mão na cabeça da gente. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Beijo no seu coração. Às 18 horas nós temos o nosso culto. Eu acredito que às 18 horas o homem do gás não vai passar. E aí a gente vai certamente ter um momento de tranquilidade no culto sem o homem do gás. Aqui passa o homem do gás. Aqui passa o homem da pamonha. De sábado aqui às 9 horas da manhã é o homem do gás, é o homem da pamonha, é o homem do ovo. E até o homem da pizza de 10 reais passa aqui. Não, né? Passa. É terrível. Mas... Deus da graça, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor dá a nós. Obrigado pela tua palavra, que conforta o nosso coração. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá
de poder estudar a Tua Palavra, de poder compartilhar com meus irmãos, ó Pai Santo, o conhecimento que vem do Senhor, porque isso é um privilégio para mim, ó Pai. Obrigado ao Senhor, Pai Santo, pela minha família, obrigado pela Igreja Batista Central Itaquera, que mesmo com todas as dificuldades, ó Deus, que temos passado, e mais essa agora, Deus, que recai não só sobre nós, mas sobre todas as igrejas, de nós não podemos ter os nossos encontros presenciais, mesmo assim o Senhor tem nos mantido, Pai. Mesmo assim o Senhor tem dito que, olha, isso está nos preservando. Então eu te agradeço. Que o Senhor abençoe os irmãos, em nome de Cristo Jesus, te agradeço. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até às 18.